Olá, então eu vou falar um pouco desse livro do Netter, que é o Atlas de Anatomia Ortopédica. É um livro muito utilizado pelo pessoal que faz residência médica em ortopedia. Ele está à venda na Amazon por R$ 283, eu li hoje. E essa é a segunda edição, a edição que eu tenho, né? Então eu vou mostrar como é que ele é organizado para vocês. Então no início do livro, ele traz uma apresentação, mudanças que vieram da primeira para a segunda edição. Inclusive mudou o autor, né? Fala um pouco da história do Netter, que foi um médico que fez medicina em Nova York, e antes disso ele também tinha estudado artes. Virou cirurgião e depois se dedicou ao trabalho de ilustrações médicas, junto com uma empresa farmacêutica, né? A Novartis. Então, sobre o sumário do livro. O livro é dividido em tópicos de segmentos, né? Primeiro ele traz uma parte de ciências básicas, depois ele vai trazer coluna, ombro, braço e cotovelo, antebraço, mão, pelve, coxa, quadril, perna, tornozelo e pé, né? Então, outro ponto desse livro é o seguinte: eles escreveram um livro com 3 cores diferentes. Então, as cores pretas, né, quando o texto está em preto, é o texto padrão daquele tópico. Quando ele está em verde, ele está mostrando que tem algumas informações principais relacionadas àquele tópico. E quando está em vermelho, são informações essenciais que você deve prestar muita atenção, né? Então, na parte de ciências básicas, ele começa falando sobre osso, formação de osso, né? Sempre com as ilustrações do Netter, né? Do estilo Netter. Vai falar um pouco sobre composição óssea, as células ósseas, né? A anatomia das físis de crescimento, formação óssea, a parte do metabolismo ósseo, e ele traz sempre esses quadros. Então, o que eu achei? O livro, ele é pequeno, né? Ele é um livro de bolso, né? Basicamente, né? Então, quando a gente está vendo esses quadrinhos aqui, eu acho que as letras ficaram um pouco pequenas para você ler, né? Eu sei que o benefício é que você consegue levar ele mais facilmente para o consultório, para emergência, etc. Mas quando você está estudando na mesa, na minha opinião, se fosse maior, seria mais fácil, né? Mas existem prós e contras. Então ele traz uma parte de alterações metabólicas, né? Fala um pouco de fraturas, fazendo comentários sobre tipo de fratura, deslocamento, angulação, né? E composição de fratura, as articulações, os ligamentos. Ele traz toda uma parte de introdução das ciências básicas aqui, né? Tendão, compartimentos musculares. E então ele vai começar pelos segmentos, né? Então, essa primeira parte é a parte de coluna. Eu vou mostrar a parte de joelho só para ter uma ideia como é que é dividido, né, esses segmentos, né? Então, aqui, ó, na parte de joelho e perna, né, então ele começa o capítulo, né, mostrando um índice do que vai ser apresentado, né? Anatomia topográfica, osteologia, radiografia, trauma, articulações, história de doença atual, exame físico, e no fim ele faz uma abordagem de músculo, nervo, artéria e até acesso cirúrgico. Então ele começa mostrando a parte de o que a gente consegue visualizar na anatomia, na inspeção de um paciente, né? Paciente sem alterações. Então o que a gente vai ver? Onde fica localizado o trato iliotibial, a patela, o retináculo da patela. Ele parte para a parte de osso, então ele vai falar sobre
parte distal do fêmur, a patela em si, trazendo os principais pontos, olha aqui em verde, como ele falou, né? Lá na introdução do livro. Aí vai falar da tíbia, da fíbula, fala alguns ângulos, alinhamento de membro, o ângulo Q, como que você faz, radiografias, então ele traz as principais radiografias daquele segmento, então, por exemplo, radiografia em perfil, ela é feita com o paciente no decúbito dorsal, flexão de 30 graus, a radiografia está mostrada aqui em cima. O que você consegue visualizar na avaliação clínica? Você pode ver fratura, rupção do tendão do músculo quadríceps e ligamento da patela. Outras incidências, né? Outras radiografias. E aí, então, ele vai passar para a parte de fratura. E aí ele ele traz um quadrinho sobre cada fratura. Por exemplo, aqui as fraturas do platô tibial, ele vai mostrar na descrição o mecanismo de trauma, a principal fratura no platô tibial, qual que é a mais comum, a história do paciente, né? O que a gente vai ver, o que a gente deve pedir de raio-x, a importância da tomografia, a principal classificação de Schatzker e os tratamentos, né? Como que a gente faz essa parte de tratamento. Aí ele vai falando sobre fraturas e outros segmentos, né, da tíbia, diafisária. Então ele começa a falar de joelho, né, a parte de articulação fêmuro-tibial, trazendo sempre a parte de anatomia, né, para revisar os principais pontos. Então, aqui é uma imagem que mostra aquilo que eu falei sobre... Eu achei que o livro ficou um pouco pequeno para se estudar, né? Então, é uma imagem rica, cheia de detalhes, só que é tão pequena que quando você está estudando na prática fica difícil visualizar. Então, nesse ponto, o Atlas grande do Netter, de anatomia, ele é um livro que, na minha opinião, ele é melhor, né? Aqui falando ainda do joelho, né, o que a gente consegue visualizar num corte sagital, mostrando uma ressonância do joelho. A parte de menisco, e ele traz a parte de menisco, fala das funções. Tá? Então ele vai falar um pouco sobre história de doença atual e exame físico. Aqui trazendo também um procedimento de infiltração, mostrando como que faz. E daí ele vai falar do exame físico, né? O ângulo Q, com os principais exames que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer. Né? Teste de Lachman, teste de gaveta, pivot shift, gaveta posterior. E no fim ele vai falar um pouco mais de anatomia, né? O que a gente encontra nos compartimentos, os músculos em si, a parte arterial, parte de nervos, os principais nervos e o que eles fazem, quadrinhos escrevendo, né? E a parte de vascularização também. Tá? E ele também fala no final sobre acesso cirúrgico, né? Então, acesso cirúrgico, ruptura do ligamento cruzado anterior, uma vista artroscópica, lesão de menisco, né? E uma parte de distúrbios pediátricos também. Então, esse aqui é o livro do Netter, né? Acho que vale super a pena. É um livro muito bom, interessante da gente ter, auxilia no estudo. E o Netter, né, é o nosso Atlas de Anatomia. Não é esse livro, é o Atlas Netter, é a referência da SBOT, geralmente na prova de título do especialista. Ok? Quem gostou, se inscreve. Obrigado por assistir o vídeo.